negra. Agradeço a oportunidade que a TV Sim me deu de participar desse momento com vocês. Embora eu não esteja aí no estúdio, eu consegui gravar, né, essa informação. Agradeço de coração. Então, pessoal, quando se fala de racismo, as pessoas dizem que é mimimi, que não existe, mas nós sabemos que existe sim. Muito me lembra esse termo, esse assunto, a obra de Freud, 1913, Totem Tabu. Por quê? É um tabu falar de racismo, porque as pessoas aqui no Brasil insistem em dizer que ele não existe, porque se ele não existe, eu não sou obrigada a falar dele e ele continua acontecendo. Logo, também é um totem, porque é sagrado essa supremacia branca, né? E quando o branco se sente ameaçado de ter a sua posição de privilégio durante todos esses 500 anos de Brasil, ele se sente amedrontado, de certa forma, e diz que é mimimi, que as cotas raciais é desigualdade. Ora, tivemos tantos séculos de desigualdade com os negros, e quando eles têm uma oportunidade de ascensão, logo vem pessoas dizendo que isso é forma de desigualdade, né? Então, o racismo, existem vários tipos de racismo, né? O individual, quando eu demonstro não gostar de uma pessoa, de um grupo social, hostilizo, me retiro do local, ou faço palavras de baixo calão com essas pessoas, né? Então, seria individual. Tem o estrutural, que é num nível maior, que acontece em várias instituições da sociedade, em que um grupo se mostra contrário ao outro. E também o cultural. Às vezes as pessoas confundem o cultural com o institucional, né? Fanon, ele vem falar sobre esse racismo cultural que aconteceu na França, que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos e acontece aqui no Brasil, em que uma etnia, né, escolhida como a melhor, ela é colocada como modelo, e os que não estão nesse modelo, no caso os negros, né, eles são vistos como inferiores, como pessoas que não merecem respeito, enfim. Pois bem, Fanon afirma o seguinte, que o negro, ele aprende a ser racista com os brancos. É o que se chama de negro evoluído, que é aquele que se comporta como branco, pensa como branco. Ele abdica das suas raízes culturais, do linguajar do seu povo, da religião do seu povo, dos costumes do seu povo. E fala, pensa e age como um branco. Um exemplo de negro evoluído seria o Sérgio Camargo, presidente, né, da Fundação Palmares, que ousou em dizer que a escravidão foi um favor para o povo negro. Este foi ensinado a desprezar a sua cor, a sua raça. Assim, ele é um negro evoluído. Quando ele pensa como branco, age como branco, mas ele não é. É um negro que teve a coragem de dizer que a escravidão no Brasil foi um favor para os negros. Isso é um mito, né, que muitos livros de história repercutiram por muitos séculos, em dizer que o Brasil fez um favor em tirar os africanos da África, em dizer que a escravidão não foi tão ruim. Ela foi péssima, pessoal. Tivemos um grande genocídio desde que o Brasil foi colonizado. E temos até hoje, tá? O IBGE não nos deixa mentir. São negros os maiores números de pessoas mortas por homicídio, feminicídio no Brasil. São negros que estão, a maior parte das pessoas brasileiras, desempregadas. São negros que vivem em piores condições
sociais, em favelas, em casebres, sem tratamento de água e de esgoto. São negros que não têm uma escolaridade completa. A maior parte das pessoas que são negras e que têm a sua escolaridade ainda tem muitas dificuldades de se manter no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, é de estranhar uma criança branca, bem limpinha, arrumadinha, sozinha na rua. Todo mundo para e pergunta, você está perdido? Uma criança negra, nessas mesmas condições, ninguém vê. Ainda causa muita estranheza no Brasil uma pessoa negra bem vestida com dinheiro. Às vezes, ela pode ser confundida com pessoas que trabalham em lojas. Elas são confundidas, muitas das vezes, com funcionários, sendo o dono da empresa. Isso é um exemplo de racismo institucional, porque ficou instituído, né, que o lugar de negro são fazendo trabalhos braçais, ganhando poucos salários, e lugar de branco em lugares mais superiores. Quando isso se inverte, causa estranheza. É aí que a gente percebe o pensamento racista. Muitos amigos meus do direito dizem que quando vão no fórum, muitas das vezes representar o seu cliente, mesmo estando devidamente apresentável, né, de forma com uma roupa, um terno, muitas das vezes ainda perguntam se eles são os réus por conta da cor. Então é nesta hora que a gente percebe que os séculos passam, mas poucas coisas mudam. E como mudar? Ora, só vamos mudar essa situação quando o negro estudar. Mas não é só fazer um ensino médio, não é só fazer uma faculdade. É estudar a literatura negra, que vem falar da psicologia, da psicogênese, do racismo, das consequências dele na sociedade, das consequências dele na etimologia desse povo, dessa palavra. Muitas pessoas negras dizem, eu nunca sofri racismo, eu não conheço racismo. Elas não percebem, às vezes, que são vítimas de racismo, porque certas palavras, certos modos de dizer viraram comum, termo comum, mas que não são. Denotam, né, um teor de racismo por trás de certos verbetes, certas situações, certas falas. O povo negro só vai conseguir perceber o racismo e lutar contra ele quando ele tiver mais consciência da importância de ler e entender esse racismo existente. A morte do George Floyd, né, nos Estados Unidos, só veio acender uma chama que já queima em muitos países na luta por uma democracia verdadeiramente racial, por uma igualdade de direitos. Olha que o Brasil tem mais de 60% da população negra. Todo dia morre negro. E as pessoas não se movem, elas não se mobilizam. Já virou senso comum, já é comum isso, infelizmente. Os Estados Unidos têm cerca de 13% da população negra. E a morte daquele negro, naquelas condições, foi suficiente para mobilizar um país inteiro para dizer não, para dizer basta. E o que mais me encanta é ver que lá as pessoas que estão brigando por igualdade de direito são brancos. Brancos e negros juntos brigando, né, por acabar com esse racismo cultural e institucional que lá existe. Não estou incitando aqui revoluções, muito pelo contrário. Estou incitando, sim, reflexões acerca disto e, principalmente, convidando os negros a estudarem as obras de
vários teóricos que falaram e falam sobre racismo, para que a gente possa perceber ações racistas que acontecem diariamente em nosso país. E, acima de tudo, que a gente possa inibi-las. Apenas pelo conhecimento é que eu terei habilidade para instruir as pessoas a ter uma melhor visão. Não existe raça ou etnia melhor ou pior que a outra. Existe sim uma etnia ou um grupo social que quer manter o controle da riqueza para si e incita os outros a irem contra a outra etnia mais pobre, mais humilde. Aqui no Brasil, o preconceito ele existe em relação aos negros. Existem lugares que é em relação aos judeus. Em diversos lugares do mundo existem preconceitos. E como a palavra mesmo diz, é um preconceito, é uma visão que eu tenho, que eu faço, sem saber de fato se é verdade ou não. Para eu ter um conceito elaborado, eu preciso de conhecimento, de estudo. Então vamos estudar, vamos acabar com esse preconceito arraigado há tantos anos na nossa sociedade e vamos estabelecer diálogos sobre isso. Vamos exigir mais das nossas autoridades políticas públicas afirmativas que incentivem as crianças de periferia, na sua maioria pobres, a terem cursos, a terem capacitação. Quando eu dou a um ser humano a oportunidade de estudar, de aprender, automaticamente eu estou dando a ele a oportunidade de crescer, de evoluir intelectualmente. E conhecimento é poder. Se eu tenho conhecimento, eu tenho poder e eu posso ter melhores condições de emprego. Enquanto a população negra ainda não tem estudo suficiente para terminar o ensino médio, um curso técnico, conhecimento sobre si, sobre sua raça, sobre sua etnia, nós ainda vamos ter essa desigualdade social tremenda no Brasil. É necessário, sim, falar de racismo e pensar em ações antirracistas, para que a gente possa ter um país verdadeiramente igualitário, que dê oportunidade a todos, independente da religião, da cor, do gênero e do credo. Agradeço pela atenção e desde já convido vocês para a nossa próxima live, que vai acontecer segunda-feira, agora, dia 13, às 19 horas, no meu canal, no YouTube, Joana Lúcia Alexandre de Freitas. Desde já convido vocês a irem lá se inscrever, porque ao se inscrever vocês vão receber uma notificação próximo ao momento da live e vão poder contar com a presença do Fred Oliveira, que é o defensor público da União, que vai estar falando da representatividade negra na política brasileira. Vale a pena vocês assistirem e prestigiarem esse evento. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Joana Lúcia Alexandre de Freitas, professora da Faceli e também da Rede Municipal de Ensino. Sou coordenadora do projeto Black Power, que este ano de 2020 teve a oportunidade de oferecer algumas ações positivas no que diz respeito à consciência negra. Mesmo na pandemia, conseguimos fazer algumas lives para debater o assunto e a Faceli também pôde ofertar um curso de 45 horas para a comunidade linharense intitulado de Cidadania e Consciência Negra. Agradeço a oportunidade que a TV Sim me deu de participar desse momento com vocês. Embora eu não esteja aí no estúdio, eu consegui gravar, essa informação. Agradeço de coração. Então, pessoal, quando se fala de racismo, as pessoas dizem que é mimimi, que não existe, mas nós sabemos que existe sim. Muito me lembra esse termo, esse assunto, a obra de Freud, 1913, Totem Tabu. Por quê? É um tabu falar de racismo, porque as pessoas aqui no Brasil insistem em dizer que ele não existe, porque se ele não existe, eu não sou obrigada a falar dele
e ele continua acontecendo. Logo, também é um totem, porque é sagrado essa supremacia branca, né? E quando o branco se sente ameaçado de ter a sua posição de privilégio durante todos esses 500 anos de Brasil, ele se sente amedrontado, de certa forma, e diz que é mimimi, que as cotas raciais é desigualdade. Ora, tivemos tantos séculos de desigualdade com os negros, e quando eles têm uma oportunidade de ascensão, logo vem pessoas dizendo que isso é forma de desigualdade, né? Então, o racismo, existem vários tipos de racismo, né? O individual, quando eu demonstro não gostar de uma pessoa, de um grupo social, hostilizo, me retiro do local, ou faço palavras de baixo calão com essas pessoas, né? Então, seria individual. Tem o estrutural, que é num nível maior, que acontece em várias instituições da sociedade, em que um grupo se mostra contrário ao outro. E também o cultural. Às vezes as pessoas confundem o cultural com o institucional, né? Fanon, ele vem falar sobre esse racismo cultural que aconteceu na França, que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos e acontece aqui no Brasil, em que uma etnia, né, escolhida como a melhor, ela é colocada como modelo, e os que não estão nesse modelo, no caso os negros, né, eles são vistos como inferiores, como pessoas que não merecem respeito, enfim. Pois bem, Fanon afirma o seguinte, que o negro, ele aprende a ser racista com os brancos. É o que se chama de negro evoluído, que é aquele que se comporta como branco, pensa como branco. Ele abdica das suas raízes culturais, do linguajar do seu povo, da religião do seu povo, dos costumes do seu povo. E fala, pensa e age como um branco, até mesmo denegrindo outros negros. A gente tem um grande exemplo aí, né, no presidente lá, que está representando, né, a ONG do Zumbi dos Palmares, que é um negro evoluído, né? É um negro racista, é um negro que teve a coragem de dizer que a escravidão no Brasil foi um favor para os negros. Isso é um mito, né, que muitos livros de história repercutiram por muitos séculos, em dizer que o Brasil fez um favor em tirar os africanos da África, em dizer que a escravidão não foi tão ruim. Ela foi péssima, pessoal. Tivemos um grande genocídio desde que o Brasil foi colonizado. E temos até hoje, tá? O IBGE não nos deixa mentir. São negros os maiores números de pessoas mortas por homicídio, feminicídio no Brasil. São negros que estão, a maior parte das pessoas brasileiras, desempregadas. São negros que vivem em piores condições sociais, em favelas, em casebres, sem tratamento de água e de esgoto. São negros que não têm uma escolaridade completa. A maior parte das pessoas que são negras e que têm a sua escolaridade ainda tem muitas dificuldades de se manter no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, é de estranhar uma criança branca, bem limpinha, arrumadinha, sozinha na rua. Todo mundo para e pergunta, você está perdido? Uma criança negra nessas mesmas condições, ninguém vê. Ainda causa muita estranheza no Brasil uma pessoa negra bem vestida com dinheiro. Às vezes, ela pode ser confundida com pessoas que trabalham em lojas. Elas são confundidas, muitas das vezes, com funcionários, sendo o dono da empresa.
Isso é um exemplo de racismo institucional, porque ficou instituído, né, que o lugar de negro são fazendo trabalhos braçais, ganhando poucos salários, e lugar de branco em lugares mais superiores. Quando isso se inverte, causa estranheza. É aí que a gente percebe o pensamento racista. Muitos amigos meus do direito dizem que quando vão no fórum, muitas das vezes representar o seu cliente, mesmo estando devidamente apresentável, né, de forma com uma roupa, um terno, muitas das vezes ainda perguntam se eles são os réus por conta da cor. Então é nesta hora que a gente percebe que os séculos passam, mas poucas coisas mudam. E como mudar? Ora, só vamos mudar essa situação quando o negro estudar. Mas não é só fazer um ensino médio, não é só fazer uma faculdade. É estudar a literatura negra, que vem falar da psicologia, da psicogênese, do racismo, das consequências dele na sociedade, das consequências dele na etimologia desse povo, dessa palavra. Muitas pessoas negras dizem: eu nunca sofri racismo, eu não conheço racismo. Elas não percebem, às vezes, que são vítimas de racismo, porque certas palavras, certos modos de dizer viraram comum, termo comum, mas que não são. Denotam, né, um teor de racismo por trás de certos verbetes, certas situações, certas falas. O povo negro só vai conseguir perceber o racismo e lutar contra ele quando ele tiver mais consciência da importância de ler e entender esse racismo existente. A morte do George Floyd, né, nos Estados Unidos, só veio acender uma chama que já queima em muitos países na luta por uma democracia verdadeiramente racial, por uma igualdade de direitos. Olha que o Brasil tem mais de 60% da população negra. Todo dia morre negro. E as pessoas não se movem, elas não se mobilizam. Já virou senso comum, já é comum isso, infelizmente. Os Estados Unidos têm cerca de 13% da população negra. E a morte daquele negro, naquelas condições, foi suficiente para mobilizar um país inteiro para dizer não, para dizer basta. E o que mais me encanta é ver que lá as pessoas que estão brigando por igualdade de direito são brancos. Brancos e negros juntos brigando, né, por acabar com esse racismo cultural e institucional que lá existe. Não estou incitando aqui revoluções, muito pelo contrário. Estou incitando, sim, reflexões acerca disto e, principalmente, convidando os negros a estudarem as obras de vários teóricos que falaram e falam sobre racismo, para que a gente possa perceber ações racistas que acontecem diariamente em nosso país e, acima de tudo, que a gente possa inibi-las. Apenas pelo conhecimento é que eu terei habilidade para instruir as pessoas a ter uma melhor visão. Não existe raça ou etnia melhor ou pior que a outra. Existe sim uma etnia ou um grupo social que quer manter o controle da riqueza para si e incita os outros a irem contra a outra etnia mais pobre, mais humilde. Aqui no Brasil, o preconceito ele existe em relação aos negros. Existem lugares que é em relação aos judeus. Em diversos lugares do mundo existem preconceitos.
E como a palavra mesmo diz, é um preconceito, é uma visão que eu tenho, que eu faço, sem saber de fato se é verdade ou não. Para eu ter um conceito elaborado, eu preciso de conhecimento, de estudo. Então vamos estudar, vamos acabar com esse preconceito arraigado há tantos anos na nossa sociedade e vamos estabelecer diálogos sobre isso. Vamos exigir mais das nossas autoridades políticas públicas afirmativas que incentivem as crianças de periferia, na sua maioria pobres, a terem cursos, a terem capacitação. Quando eu dou a um ser humano a oportunidade de estudar, de aprender, automaticamente eu estou dando a ele a oportunidade de crescer, de evoluir intelectualmente. E conhecimento é poder. Se eu tenho conhecimento, eu tenho poder e eu posso ter melhores condições de emprego. Enquanto a população negra ainda não tem estudo suficiente para terminar o ensino médio, um curso técnico, conhecimento sobre si, sobre sua raça, sobre sua etnia, nós ainda vamos ter essa desigualdade social tremenda no Brasil. É necessário, sim, falar de racismo e pensar em ações antirracistas, para que a gente possa ter um país verdadeiramente igualitário, que dê oportunidade a todos, independente da religião, da cor, do gênero e do credo. Agradeço pela atenção. Desde já convido vocês a irem lá se inscrever, porque ao se inscrever vocês vão receber uma notificação próximo ao momento da live e prestigiarem esse evento. Um grande beijo